In the not-too-distant future, our DNA will determine everything about us. A minute drop of blood, saliva, or a single hair determines where you can work, who you should marry, what you're capable of achieving. In a society where success is determined by science, divided by the standards of perfection, one man's only chance. How do you expect to pull this off? I don't know exactly. Is to hide his own identity. This is the last day that you're gonna be you and I'm gonna be me. By borrowing someone else's. Seja bem-vindo à Liga dos Leigos, onde pessoas semi-aleatórias discutem assuntos que não dominam. Boa noite a todos. A Liga dos Leigos está reunida hoje para discutir o filme de 1997 Gattaca, escrito e dirigido por Andrew Niccol e estrelado por Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law. O filme descreve uma sociedade onde todas as doenças e deficiências genéticas podem ser detectadas com precisão mesmo antes do nascimento, o que leva à criação de duas castas de cidadãos, os que são geneticamente perfeitos, válidos, e os que não são, inválidos. Vincent, o personagem de Ethan Hawke, concebido sem engenharia genética, diagnosticado no nascimento com alta probabilidade de ter problemas cardíacos, o que obriga a trocar de identidade com o personagem de Jude Law, Jerome, para realizar o seu sonho de viajar para o espaço. Para discutir essa obra comigo, Zeno Stoico, estão aqui hoje Salazar Luso. Boa noite! E Jusilei Encanador. Olá, meu povo e minha pova. E aí, pessoal? Gostaram do filme? O que vocês acharam? Bem, eu já tinha visto esse filme há muitos anos atrás, no lançamento, quando eu tinha aproximadamente 5 anos de idade. E assim, é um filme que eu sempre gostei, né? Um filme com um tema interessante. Ele é claro, ele é uma obra com um certo grau de, digamos, derivada de outras obras, né? Você pode até falar que é inspirado por outras obras, mas com várias questões interessantes. Atuações boas, né, para o padrão hollywoodiano, e é um filme bem cerebral, que talvez explique aí o fracasso dele nas bilheterias, né? Isso que eu ia falar. Teve um orçamento de 36 milhões e a bilheteria doméstica, aqui no caso dos Estados Unidos, é de 12 milhões e meio. Então, realmente ele flopou nas bilheterias, mas se tornou um cult, né, depois disso. Sim, como todo filme mais cerebral, ele acaba encontrando uma audiência muitas vezes tardia, né? E eu acho que esse filme é justamente isso. Não é um filme blockbuster, né? É um filme até meio paradão. Eu vi ele recentemente, né? Por causa aqui do podcast. E é impressionante como em 20 anos, né? Um pouco mais de 20 anos, os filmes se transformaram, né? É um filme extremamente parado para os padrões atuais, com edições, takes longos. Claro, você ainda tem cinema assim, né? Mas é mais de nicho hoje, né? É um filme que hoje a molecada acho que não conseguiria ver, assim, porque o pessoal com déficit de atenção hoje não consegue ver. É um filme que não seria feito hoje, né? Por vários motivos. Ou se fosse feito, seria feito com uma fração do orçamento, direto para streaming, alguma coisa assim. Pode começar pelo nome, né? Gattaca, na verdade, é uma brincadeira com o código genético, né? Que tem aí as letras G, A, T, C combinadas, né? E que quer dizer QAnon 2021, a verdade será revelada. Também. Muito bem. Bem, o Juscelino quer comentar aí. Completa, né, a história, são as proteínas que formam o DNA, né? Exato. Tem uma série de referências, né? A própria casa lá do fulano tem uma escada meio... Espiral, né? Então, que remete, né? Do DNA. Enfim, tem uma série de coisinhas legais, surpresinhas legais no... Gattaca é o nome da... Não fica claro pra mim o que é Gattaca. É uma empresa? É uma agência? É um pedaço do governo? Não fica claro, dá a impressão que é basicamente alguma organização que tem uma missão bem específica lá, que é a exploração do espaço, mas não sabe se é comercial, se é governamental,
social, se é uma ONG. Se fosse, não deve ser uma ONG porque não tem nenhuma gorda de cabelo azul mandando lá. Mas existiam gordas de cabelo azul em 1997? Boa pergunta. Eu acho que... Eu não sei porque eu não era nascido ainda. Então. Eu tinha 5 anos de idade, então. Bom, eu não assisti o Gattaca na época porque em 1997 eu estava fazendo o meu curso de encanador no Senai, né? Inclusive um abraço pro meu professor de instalação aí, que certamente é um cinéfilo e deve ter visto o filme. Eu vi esse recentemente por causa do podcast e gostei do filme. Não vou dizer que é um filme que vai mudar a minha vida ou coisa assim. É curioso que, como o Salazar mencionou, você tem os takes longos, você tem também uma herança do cinema europeu. Uma vez pediram para alguém explicar qual era a diferença do cinema europeu para o americano, além da geografia, claro, e vieram com a explicação de que o cinema europeu era mais baseado em silêncios e o americano em diálogos. Não é uma explicação muito convincente, mas Gattaca é um filme com bastante silêncios, nesses planos longos aí que o Salazar se referiu. Fora isso, bom... Um filme estiloso, né, vamos dizer assim. Quando eu falo takes longos, assim, o take não é gigantesco, mas assim, ele é meio arrastado, assim, vamos dizer, né? Sim. Que tem essas pausas, esses silêncios, a parte meio contemplativa, que não é tão comum em cinema. Talvez, assim, o mais recente, assim, é o Denis Villeneuve lá, o cara que fez o Blade Runner novo, que tem algo, né, assim, né? Se você for ver o Blade Runner novo, tem uma herança aí desse filme, acho que até, assim, desse estilo, pelo menos. Não saberia dizer, acho que... Não sei se ele lista como influência, mas muita gente elogia esse filme. A própria Ethan Hawke fala até hoje que é um dos melhores filmes de todos os tempos. Aí é um exagero, eu acho. Eu gosto do filme, mas aí eu já acho um exagero. Né? O filme é sem dúvida, como todo bom filme de ficção, ele é um filme evoca temas atuais. Eu particularmente gosto muito desse tipo de ficção científica que tem um elo com temas atuais. Né? Eu acho que é o melhor tipo de ficção científica, porque você tem vários subgêneros aí em ficção científica e você tem um gênero que é pura fantasia, que é o que eu menos gosto, né? Que é geralmente o blockbuster, né? Para mim, assim, o filme, os temas do filme são super relevantes hoje em dia, né? E super relevantes até pro passado também, né? Uhum. E é claro que tem a Uma Turma, a gente pode ficar só 40 minutos falando sobre a Uma Turma. Uma Turma com 27 anos, né? Não é o primeiro papel dela, né? Eu já tinha 10 anos de carreira quando fez esse filme. Bom, o Gattaca tem um elemento que dá pra ser chamado de retrofuturista, né? Que você tem muita coisa ali, as roupas dos personagens, os carros que eles dirigem, tudo aquilo que remete à era da aviação a jato do começo e do auge da NASA também, entre a metade dos anos 50 talvez e um pouco antes dos anos 70. A Uma Thurman, que aliás está no auge no filme e era casada com o Ethan Hawke na época, casamento esse que chegou ao fim porque ele resolveu que tinha coisa melhor por aí e botou um chifre nela, mas não vem ao caso porque isso não é podcast do Nelson Rubens. Ela dirige, por exemplo, o carro mais futurista da época, que é um Citroën DS na versão conversível, que é um carro raríssimo e que você não vai encontrar nem numa distopia como Gattaca e raramente na vida normal também. E é um futuro distópico, onde a Citroën deu certo, né? Sim. É um futuro distópico em que a Citroën não foi comprada pela Peugeot. Exato, assim, é um futuro horrível, né? Assim, só por aí você vê que são obrigadas a dirigir carros franceses. Da Citroën, assim. Mas se uma turma tem um carro desses e te dar uma carona, você vai recusar? De jeito nenhum. Inclusive vou até elogiar, né? Vou ter que mentir, né? Mas é curioso que o status cult do filme tem isso, né? Quanto mais você se aproxima da distopia, mais cult o filme vai ficando nesse caso. Outro filme que nós falamos aqui na época, o They Live, algumas temporadas atrás, eu não sei qual foi a repercussão dele de bilheteria na época, mas eu tenho certeza que muito da dimensão que o filme tem foi por causa do... Veio depois, exatamente. Eu tava quando o They Live foi lançado, eu tinha 2 anos de idade, mas o They Live foi sempre um filme meio B. Esse não, esse filme teve um selo de Hollywood, ele foi promovido, ele teve marketing. Conhecidos, né? Lembre-se que nos anos 90, o auge da MTV, então
teve promoção na MTV, atores que estavam, né, na crista da onda, né? Esse Ethan Hawke aí que é meio sumido hoje, a Uma Thurman que teve lá o sucesso com o Quentin Tarantino poucos anos antes, né? Com o Pulp Fiction. Então, assim, é um filme que foi muito promovido, mas não decolou, porque é o tema cerebral, um filme mais paradão, né? Não tem ação nenhuma, praticamente. Não tem explosões do filme, né? E, enfim. Mas, assim, vamos conversar sobre um pouco da trama, né? Então, assim, a trama basicamente é o Ethan Hawke, ele é considerado inválido, porque ele teve um nascimento natural, nasceu de um pai e de uma mãe, não de uma forma projetada, né? Como os bebês do filme, né? Nascem. Não teve engenharia genética no meio. Isso, e ele meio que nasceu num background onde a ciência conseguia, através de um determinismo genético, com um grau de precisão alto, falar se você ia ter doenças ou não, e até qual que era a tua expectativa de vida, né? Então eles começam o filme falando, olha, a expectativa de vida, se não me engano, 30 anos, 30 anos, você tem 99% de chance de ter um problema cardíaco. Isso, 99% de chance. Então, assim, ele nesse futuro, ele é considerado um cidadão de segunda classe, né? Quase um pária, né? Assim, não faz parte da sociedade, porque a maioria dos bebês são projetados em laboratório, né? E ele tem um irmão. O irmão dele é um cara que já foi projetado, né? Como é que era o nome do irmão mesmo? Era Anton. E sempre houve uma rivalidade entre os irmãos, e em dado momento eles se separam, cada um segue no seu caminho, né? Mas tem um evento lá que acontece que foi o pivô, né, dessa separação. Só que o menino, o protagonista, o Vincent, né? Ele adora o tema de exploração do espaço, ele é um menino que quer ser astronauta. E aí ele entra como faxineiro nessa organização Gattaca, que a gente não sabe direito o que é. Só antes de falar, ele mostra, através da trajetória dele, mostra como que essa sociedade vai se orientando, né, para privilegiar essas pessoas as pessoas projetadas geneticamente. Porque a escola não aceita ele, porque ele pode ter o risco de acontecer alguma coisa, aí a empresa de seguro não vai reembolsar a escola, aí a mesma coisa acontece nas empresas, quando ele vai fazer entrevista, e no final acaba sobrando para ele só subemprego, né? Ele vai ser faxineiro. Isso, e aí ele vai parar lá e ele acaba forjando uma identidade falsa através de um cara que ele contrata para poder entrar na academia, né, digamos, que vai ter uma missão para uma lua de Saturno, né, Titã. E a trama se desenrola e ele fingindo que é uma outra pessoa, né? Acho que um aspecto importante aí do filme é mostrar justamente que esse determinismo genético ele não é bom para a sociedade como um todo, né? Eu acho que tem vários paralelos com o que a gente tem visto ultimamente, que a ideia de criar os filhos para serem super-heróis, né? E muito embora a gente não esteja ainda criando os filhos dentro de laboratório com esse propósito, pelo menos não em larga escala, que a gente saiba. Que a gente saiba. Que a gente saiba, com ênfase no que a gente saiba, né? Existe aí uma pressão na sociedade, até pelo sistema em que a gente vive, de alta competição, né, entre as pessoas. Então, eu vejo isso, né, diariamente, né? Poxa, perguntas como onde o seu filho estuda, né? Ou que esportes que ele pratica, né? Ou seja, uma pressão social já grande que mostra aí que as pessoas estão criando os filhos com um propósito específico, né? De serem super-heróis, né? E aí o filme trata isso do ponto de vista de eugenia, né? Que é um tema, não é um tema novo, né? Por isso que eu falo que a obra é um pouco derivativa. Se for ver lá no, como é que é o nome? Admirável Mundo Novo, né? Acho que esse tema já tinha sido abordado de certa forma, né? Uma sociedade que tem aí bebês de laboratório, né? A eugenia como prática, normalmente a gente associa, vem à mente a imagem da Alemanha nazista, né? Mas ela é praticada às sociedades desde a época de Esparta, né? A gente fez o episódio lá de Portões de Fogo, uma das práticas da sociedade espartana, se o bebê nascesse muito fraquinho, com uma deficiência, era descartado logo que nascesse, né? O objetivo da sociedade espartana era produzir soldados. E outras sociedades fizeram esse mesmo tipo de prática de diferentes formas. Sim, o exemplo mais recente que vem à cabeça é o da Islândia, né? Que resolveu que todos os bebês
os fetos, melhor dizendo, com síndrome de Down serão abortados, simplesmente. E hoje em dia, num país de 320 mil habitantes, quer dizer, que é um tamanho de uma cidade do interior do Brasil aí, o pessoal tá se dando ao luxo de abortar, de rejeitar simplesmente. Não creio que seja dada nem opção aos pais de seguir com a gravidez e ter o filho normalmente, a não ser que eventualmente eles fujam do país. Eu acho engraçado que justamente essa é uma questão importante, né? Então, vamos lá, abortar filhos com síndrome de Down, né? Obviamente errado, né? A gente não deveria desprezar a vida humana simplesmente por uma variação genética, né? Porque eu acho que, assim, essa é uma opinião que tem um argumento muito forte. Porém, né, se você tivesse, assim, o contrário, que é, por exemplo, olha, eu gostaria que o meu filho fosse loiro de olho azul, aposto que isso seja criticado de uma forma absurda pelas mesmas pessoas que defendem que o feto com síndrome de Down possa ser abortado, entendeu? Então, é um tema também que tem uma série de não linearidades na sociedade atualmente, né? Ou seja, você tem pessoas que defendem certas ideias, mas quando isso vai contra certas ideologias ou certos tipos de pensamento, aí não se aplica, né? Aquela famoso não, aí veja bem, aí veja bem. O duplo padrão, é um peso, duas medidas. Em todos os assuntos que acontece isso. E essa questão da Islândia não me parece que seja um negócio que seja mandatório do governo, mas é muito fácil você obrigar, eu precisaria entender as implicações políticas ali, mas é muito fácil você obrigar os pais a incentivar os pais a tomar esse tipo de decisão sem tornar o aborto compulsório, né? Você tira certos benefícios, né, da família, por exemplo, ela não pode ter acesso à escola pública, ela não pode ter acesso à saúde pública se tiver um filho nessas condições. Não estou dizendo que é assim que é na Islândia, mas estou dizendo que não necessariamente você vai precisar começar um campo de extermínio para começar a sua prática eugênica, né? Mas é simplesmente mudando o sistema de incentivos. Existem formas sutis de fazer isso, né? Então, por exemplo, controle de natalidade, né? Então, a esterilização forçada já tentaram fazer várias vezes, né? E nunca deu certo, mas você pode criar um sistema de desincentivar as pessoas a não terem filhos de certos, digamos, estratos sociais, né? Então, assim, uma forma muito simples de fazer eugenia é você pegar a população mais pobre e tornar ter um filho totalmente inviável financeiramente. Que, assim, hoje isso é muito verdade no Brasil, né? Você está vendo o Brasil está começando a declinar, né, populacionalmente, né? Todos os países desenvolvidos, entre aspas, né, estão em declínio de taxa de natalidade. O jeito mais simples de você fazer isso é você tornar inviável ter filhos, né? Muito caro, muito caro. Isso é o tipo de mais insidioso de eugenia, porque você não está forçando ninguém, né? Em tese, todo mundo é livre para ter filhos, mas você torna tão difícil que na prática é um tipo de eugenia. Ao mesmo tempo que a gente está vendo isso, o Bill Gates está dando entrevista falando que precisa ter controle populacional, que os países mais pobres, a gente precisa ajudar os países mais pobres lá, não terem tantos filhos. Dando entrevista. Você vê isso nos países ricos, mas na Nigéria, por exemplo, né, a taxa de natalidade explodindo, né? Sim. Então, nos países africanos. Então, isso se aplica a certas etnias, né? Então, assim, a gente já discutiu várias vezes esse tema, mas, por exemplo, digamos que o etnonacionalismo branco, né, é algo tabu. Então, assim, não, para esse tipo de etnia aqui, a gente desencoraja a pessoa a ter filhos. Mas a explosão populacional na África raramente é endereçada, em certos países islâmicos também. E assim, algum arquiteto, né, da sociedade, algum grupo de arquitetos da sociedade está satisfeito com esse resultado, né? Assim, senão estaria falando, porque esse pessoal tem poder, tem meios para poder bloquear ou para, pelo menos, chamar atenção para o problema da explosão populacional da Nigéria.
Nigéria. Não que aqui a gente esteja advogando contra ou a favor da explosão de população na Nigéria, mas simplesmente está chamando a atenção pelo fato de que ninguém fala sobre isso. Versus no mundo ocidental, as pessoas são desencorajadas a ter filhos. Essa é uma maneira mais simples de você fazer algum tipo de eugenia. No caso, até a gente pode até falar de disgenia, né? Porque você está pegando as populações de maior sucesso, pelo menos econômico, né? E está desincentivando elas a terem filhos, né? Então pode ser que seja até disgênico, né? Eu diria até que sim. Mas, assim, voltando aqui ao filme, o filme trata de um tema bem importante, que é esse determínio genético e falha, né? Porque um dos caras lá, que é o cara que dá o material genético para ele... A gente explicou como é que isso acontece, né? Vamos lá, quem quer explicar aí? O personagem do Vincent lá quer se infiltrar nessa organização Gattaca, essa empresa, a NASA das pessoas que usam terno, né? Para fazer isso, ele contrata um broker lá que acha uma pessoa perfeita, que é o Jerome, que é o personagem do Jude Law, que sofreu um acidente e ficou paraplégico. Então ele, apesar de ter o código genético totalmente determinístico para o sucesso dele, ele acabou fracassando. Ele tentou se suicidar e sobreviveu e ficou paraplégico. Então eles fazem um acordo, o salário do Vincent vai para esse broker e o Jude Law vai doar sangue, urina e outros fragmentos lá que vão ser usados nos testes. Aliás, é uma sociedade incrivelmente paranoica, né? A pessoa é testada o tempo todo ali. Isso não fica muito bem explicado. Esse é, para mim, um dos furos do livro, né? Qual é do filme? Do livro, do filme, desculpa, gente. Qual que é o racional atrás de testar o cara a cada 5 minutos, né? Então não fica claro isso, né? Tá bom, fizemos a entrevista, vamos ver lá se você não tem um risco aqui, beleza. Mas aí, todo dia, o cara ele é espetado lá na catraca de entrada da empresa, é espetado com uma agulha lá para tirar uma gota de sangue. Essa é uma das coisas inverossímeis que você acaba engolindo, porque o filme é legal, assim, mas não tem sentido, né? E através desse arranjo de incrível disciplina e força de vontade, o personagem lá do Ethan Hawke consegue se filtrar e ter sucesso na organização, né? Que ele gosta muito do espaço, estudou a vida inteira lá, navegação espacial, e ele está há poucos dias de ser mandado como nessa missão para Titana, que ele ajudou a planejar. Aí acontece um assassinato e a polícia começa a investigar e descobrem que tem alguém que não devia estar lá. Acham um fragmento lá, um cílio dele, um fragmento de DNA, que aponta que ele é um inválido, ele não devia estar naquele ambiente. Aí começam a tentar identificar quem é essa pessoa, né? E a polícia é representada por 2 agentes, sendo que um deles é um dos válidos, ou seja, um ser superior, e um inválido, né, que é o investigador lá, né? E aí eles iniciam lá uma investigação para tentar descobrir quem matou lá o diretor da academia lá. É uma academia, né? É uma empresa / academia, sei lá o que é. Tipo, eu sei que eles ficam lá digitando o dia inteiro também, que não tem... Parece que eles estão digitando... Os caras são gênios e são digitadores. Do mundo super estiloso, né? De terno o dia inteiro digitando naquele... põe o gênio pra fazer outra coisa, não ficar digitando no computador. Você nunca viu um programador de terno nem um astronauta de terno. No entanto, em Gattaca, o astronauta e o programador são a mesma pessoa e ainda usa terno e ainda por cima tira sangue para entrar na empresa. O crachá de sangue que nunca mancha o terno também. Sangue, urina, tudo, né? Uma loucura. Mas aí, assim, a trama se desenvolve justamente porque os caras começam a desconfiar que tem lá um inválido infiltrado. E ele seria o assassino, né? E a trama se desenvolve atrás disso. Talvez esse também seja um dos defeitos do filme. É uma trama até que muito simples. Não tem muita... Não é muito elaborada, se for pensar, né? Não é um murder mystery, né? Não é um mistério de quem matou, porque a gente sabe que não foi o cara que matou. É simplesmente o cara fica fugindo o filme inteiro, tentando evadir a polícia, né? Os investigadores. E aí ele conhece lá uma Thurman, que é uma aluna, uma funcionária, sei lá o que é. E aí eles têm, obviamente, um romance, E o filme gira em torno da dinâmica entre ele e o fulano que empresta o material genético, o paraplégico,
e ela, né? Que ela também tem um problema, apesar de ela ser da casta superior, né? Ela ser uma das escolhidas, ela tem lá um problema no coração que ela provavelmente não vai ser a pessoa escolhida para ir para a missão por causa desse pequeno problema, que é um pequeno problema, né? Eu entendo que não é igual o problema do cara lá, do inválido, né? Ela tem um pequeno problema no coração e só isso, esse é um aspecto interessante, né? Pô, se você tem pessoas perfeitas, qualquer defeitinho, a pessoa psicológico dela é destruído, que é o mesmo problema do rapaz que tentou se matar lá, o Jerome, né? O original. Ele tenta se matar por quê? Porque ele tira segundo lugar, né? Na Olimpíada, campeonato de natação. A natação, ele fala, eu sou um lixo, porque eu tirei, ele tenta se matar, ele fica deprimido. Acontecendo hoje com certas mulheres, né? Você vê aquelas jovens atrizes super bonitas, aí começa a ficar viciado em tratamento estético, depois de uns anos tá irreconhecível, né? Com as criaturas totalmente deformadas de tão viciadas que ficaram em tratamento estético, né? E em sociedades altamente competitivas, né? Você tem lá a sociedade japonesa, que é muito comum, né? Na chinesa também, o cara tira uma nota ruim e comete harakiri lá, se mata, né? Seppuku, sei lá, como é que é o nome correto, né? Do suicídio. É o nome de suicídio ritual. Ritual. Queria um suicídio específico que ele enfia uma adaga na barriga, né? Não, seppuku acho que é que ele passa, né? Seppuku acho que é todo tipo de suicídio. Não, acho que o seppuku é o ritual que o cara corta os intestinos pra fora, assim, sei lá. Enfim, depois a gente discute sobre isso. Mas assim, uma das questões é isso, né? Então assim, quando você começa a criar uma sociedade de seres teoricamente projetados em laboratório ou perfeitos, qualquer desvio salta muito aos olhos, né? Então acho que ele explora isso, né? É um negócio que é bem interessante você pensar, né? Cada vez que você aperfeiçoa artificialmente o pool genético humano, qualquer desvio é um problema. E o que ele não aborda no filme é justamente experiências genéticas mal sucedidas, né? Ele assume que a ciência chegou à perfeição, né? Ou seja, você consegue colocar em laboratório todas as características que eu quero que meu filho seja alto, que ele tenha olhos claros, que ele tenha tônus muscular perfeito, que ele tenha pulmões de aço, enfim, né? Mas a gente vê aí críticos desses métodos genéticos, inclusive, não sei se vocês viram, né? Acho que foi em 2018 isso, 2017, teve um cientista chinês que anunciou, né? Já tinha feito quando ele anunciou, eu entendi que foi assim, né? Mais ou menos. Mas ele anunciou para o mundo que ele tinha editado os genes de um casal que foi ter filhos gêmeos, né? Que ele eliminou a possibilidade, esses pais aparentemente tinham HIV, os pais eles eram aidéticos e eles tiveram a possibilidade, através desse tratamento genético, essa edição genética, que uma proteína lá que permitia que o HIV entrasse na célula fosse desativada antes que eles nascessem, né? Os embriões. E isso foi super alardeado aí na mídia, né? Como sendo um cara sendo cientista louco. Ele usou um método CRISPR, que até ganhou o prêmio Nobel, né? Que é o CRISPR. E aí o cara aparentemente foi preso, né? Assim, eu li que ele foi condenado 3 anos. Pelo governo mal chinês. Ou seja, ou o governo tá enganando a gente, o governo chinês, ou ele realmente foi preso, ou ele falou demais. Eu acredito na possibilidade de que ele falou demais, né? Anunciou um negócio que não devia ter sido anunciado, não sei. Eu não sei os resultados disso, mas essa técnica do CRISPR é extremamente falha, né? Não é um negócio tão preciso assim como ele anunciou. Não sei se exatamente incentivar esse tipo de prática com seres humanos, isso pode ter resultados muito ruins. Sim, o CRISPR, um dos maiores críticos, né, que eu vejo do CRISPR é o Taleb. A gente vai falar sobre o Taleb mais pra frente, só não falou ainda porque todo mundo já falou sobre o Taleb, né, mas ele é um cara muito interessante e eu acredito que... Vou até criar uma lei aqui, Lei Salazar dos podcasts, que o Taleb vai ser citado em todos os podcasts em algum ponto. Qualquer podcast, de culinária.
Anota aí a minha lei. Não tem a lei Godwin lá? É a lei Salazar de citação do Taleb. E o Taleb, ele fala muito sobre o famoso risco de cauda, né? Que são riscos que são imprevisíveis, são efeitos de segunda, terceira ordem que são imprevisíveis numa técnica como essa. Que basicamente você está editando e insertando genes. E então o ponto, né, que seria muito perigoso é que você não conhece os efeitos desses genes que você estaria ou desativando. Tem a garantia que uma técnica do CRISPR vai remover o gene que você quer e colocar no lugar certo, né? Ou vai fazer só isso. E que mais pra frente tem alguma, porque assim, efeitos de segunda e terceira ordem desconhecidos, né? Mutações, ou na terceira geração. Não, vamos supor, né? Assim, talvez o que eu esteja falando seja besteira, mas que você resolva lá o problema na primeira geração, mas você cria um problema para a terceira, quarta geração. A gente não sabe, né? Eu acho que é isso que o Taleb fala muito sobre esses efeitos de imprevisíveis, né? Que você pode ter ao longo do tempo. Então, essa técnica do CRISPR e ele foi preso. Eu não entendi muito bem, né? Porque, assim, é difícil de acreditar que o cara fazia isso sozinho, né? O cientista, ele era um cientista louco, chinês. Não, é bastante possível, sim, porque certas áreas do governo chinês são incrivelmente responsáveis, né? Você pega o programa espacial, assim, volta e meia tem pedaço de foguete caindo em cidades, né? Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, o Cabo Canaveral fica ali perto do oceano, né? Para se acontecer o pior, o foguete cair no mar, não. Constrói o local de lançamento do lado de uma cidade e volta e meia cai pedaço de foguete lá. Não duvido que o cara tenha feito isso, sim. Então, mas assim, me parece pode que ter sido que ele ter sido soltado para ser o Pode piranha. Pra mim, assim, né? Ele trabalhava sozinho, não. Ele era num lab, um cientista louco. Não tinha ninguém que sabia da pesquisa dele. É difícil acreditar nisso, né? Mas assim, é uma técnica que é conhecida, a gente já ouve falar de CRISPR há alguns anos aí para edição genética, né? Vários cenários. Cedo ou tarde alguém vai tentar usar, ia tentar usar isso para editar seres humanos, né? Sim, com algum fim. E esse é o caso que a gente sabe, né? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Né? CRISPR tem outras técnicas, tá? ZFN, Talens, eu não sei, foge da minha alçada conhecer aí como é que funciona isso, né? Na prática, mas assim, a gente está chegando num momento em que o futuro do Gattaca não é ficção científica, né? Ele é bem palpável. E aí, qual que é uma das preocupações? É haver realmente uma corrida entre países pela construção, por exemplo, de super soldados ou de cientistas, né? Então já se fala muito em como ativar certas sequências para aumentar o QI das pessoas, né? Ou evitar doenças e tal. Então, assim, quais são os limites dessa tecnologia? É muito difícil hoje precisar, né? Só para esclarecer, no filme, até onde eles mostram, eles não editam os bebês, né? Eles selecionam os embriões, lá fazem os testes do eles embrião ainda. Os embriões, né? Descartam lá os que têm algum problema e selecionam para implantar na mãe lá o que é o mais perfeito que eles podem, né? Que eles conseguem. Assim, em português, claro, eles abortam in vitro os embriões que não são aprovados, digamos, né? Mas na fertilização in vitro é isso que é feito, né? Assim, sempre tem sobra de embrião, né? Nunca é apenas um ou dois. E o destino desses embriões é a lata do lixo, né? Praticamente. O embrião na fase mais básica, né? Ali você tá falando início da concepção. No início, mas assim, nem por isso é um negócio muito difícil, né? Porque você como pai, você quer muito teu filho, né? E muitos casais passam por isso. Eles acabam... Porque assim, né? O médico vai chegar lá e ele vai propor o seguinte, olha, para maximizar a chance de sobreviver, né? Porque é um procedimento com risco. Ele vai querer fazer... Isso já melhorou, tá? Mas os médicos antigamente, eles tentavam com muitos embriões, que não vingavam in vitro, né? E mesmo assim, né? Quando eles vão implantar, eles implantavam 2, implantavam 3, às vezes, né? Hoje já é muito reduzido, né? É mais preciso. Mas por isso que antigamente quem fazia muito isso tinha... Quando dava certo, o cara tinha trigêmeos. Por quê? Porque ele tinha implantado vários. Essa que é a verdade. Não é porque foi um acidente. Um aspecto que acho que a gente poderia falar do filme é essa idolatria à ciência, né? Assim,
como as pessoas rapidamente adotam a tecnologia, né? Inventaram lá o teste que diz lá que o garoto pode ter 90% e de repente todo mundo está fazendo, né? Todo mundo está fazendo isso para filtrar candidatos na entrevista de emprego, na escola. Isso é um pouco da nossa natureza do mundo ocidental, né? Sim, inclusive o filme é a testemunha disso, porque eu não sei se vocês sabem, eu li isso até em estudar aqui um pouco o filme. Durante o lançamento houve um ad, acho que no Washington Post, desse filme, disfarçado, falando assim, olha, mande, aqui a gente vai fazer designer babies, e com contato, e foram milhares de pessoas que ligaram achando que era legítimo para fazer o seu próprio bebê com as características. Então, ou seja, isso mostra como a sociedade tem uma alta aderência a qualquer novidade científica, né? A gente vê isso muito claro, né? Mas assunto especificamente design babies, né? Eu acho que não vai surpreender ninguém quando começar a ser praticado, porque o negócio já está até no Zeitgeist, né? Mesma coisa que ninguém devia ter ficado surpreso quando começou a pandemia do Covid, porque é um negócio que já está sendo martelado aí todo mundo sabe que essa possibilidade existia, né? O que é interessante é como é que vai ser o dilema, né? Por exemplo, poxa, se eu quero... Porque hoje existe uma grande cultura na sociedade também a modelos físicos feios, né? Então, assim, a mulher gorda, o homem gordo. Como é que isso convive, por exemplo, com a necessidade de fazer uma pessoa que não tenha obesidade, a pessoa não tem propensão à obesidade. Então, assim, existe aí... A sociedade vai ter que resolver esse conflito, né, de alguma forma. Porque, por um lado, você tem um culto à feiura, um culto a padrões de beleza muito ruins. Assim, eu não estou nem encostando na questão ética agora. Eu estou falando simplesmente que a sociedade é muito mal resolvida com algumas coisas, né? É mais um caso de double standards, e aí, a melhor citação nesse caso é do Joaquim Teixeira, ou do Twitter, né, que fala que maconheiro é igual onça pintada. Você acha bonito, mas você não quer na sua casa, né? E aí, no caso, é a mesma coisa. Você pode achar bonito lá a gorda do cabelo azul que é um exemplo lá de lacração, de qualquer coisa do tipo. Agora, pergunta se você quer ser a gorda do cabelo azul ou se você quer ter uma filha que seja gorda do cabelo azul. Principalmente a parte do gorda, porque cabelo azul é fácil de resolver com Velaton, tá? Mas é isso, você adota um discurso que quando for pra sua vez de colocar em prática, você não vai colocar. É complicado, porque vamos dizer, assim, hipoteticamente, que o número de bebês projetados in vitro aí, ele seja o desejo dos pais, se você deixar isso solto, seja 95% caucasiano de olho claro. Isso vai ser um problema. Vai ser um problema para muita gente. Porque no momento que você deixar as pessoas com a liberdade de escolher essas características, você vai conflitar diretamente com agendas políticas, né? Então, assim, eu ainda tenho uma dúvida. É pensar o seguinte, Salazar, toda tecnologia nova, ela chega primeiro para as pessoas ricas, obviamente. Então, quem vai ter primeiro acesso a esse tipo de tecnologia vão ser as classes mais abastadas. E esse pessoal, eles não querem que a filha deles seja a gorda do cabelo azul, nem que o filho seja trans, nem que a filha abra uma conta no OnlyFans. Eles querem isso para os filhos dos outros. Para os filhos dele, querem as crianças perfeitas o mais competitivas possíveis. Mas aí... Nesse primeiro momento, justamente as pessoas que promovem essa agenda vão ser as primeiras a adotar o contrário. É o maldito do padrão de novo. Então, mas aí vai conflitar com a sinalização de virtude, né? Existe, né? A hipocrisia é latente nessas pessoas. A mesma pessoa que fala sex work is work, pergunta se ele quer que a filha dele vá lá se tornar garota de programa, né? Claro que não, quer que ela seja CEO. A filha dos outros é ótima, é linda, é empoderado, né? Minha filha não. E aí a gente entra no drama ético, realmente. No momento que essas pessoas estão aí caminhando junto com as pessoas comuns, eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no filme. Realmente vai ter um sistema de profiling, de scoring, então as pessoas não vão estar na mesma escola, obviamente elas vão ter que estar em escolas separadas, e assim você vai criar uma sociedade realmente com castas, né? Não tem. Então, os pobres vão ficar
cada vez mais distantes dos ricos, né, que vão ser os primeiros de fato a ter acesso a isso, e o resultado vai ser justamente uma massa de pessoas, que são as pessoas comuns, e essas pessoas vivendo totalmente de forma segregada. É engraçado, né, porque vai ser um apartheid como se nunca houve, né? Você vai ter aí pessoas que vão ter a justificativa ainda, né? Não, a gente é de um apartheid porque a gente tem que... A justificativa científica. É o pior tipo de apartheid que existe, porque ele vai ter essa legitimidade lá da ciência, né? Que é a pior coisa que existe, né? Mas no filme, por exemplo, tem um detalhe que é importante você ressaltar aqui, que o Vincent, que se passa por Jerome depois e é o que tem o problema cardíaco, entre outras limitações, ele, durante muito tempo, para além da fraude lá, que de qualquer jeito ele não ia conseguir entrar na Gattaca sem fraudar lá, sem a falsidade ideológica que ele acaba cometendo, ele acaba se treinando e acaba se desenvolvendo, assim, padrões físicos, por exemplo, de modo bem próximo, pelo menos, ao povo que tá lá dentro, né? Você vê que a forma física dele lá para aguentar os testes e para tudo é bem... Não deve nada a ninguém lá. Você vai ter uma zona cinzenta, talvez, se esse apartheid acontecer. Você vai ter alguma outra nuance no meio aí, alguma coisa que aproxime os dois, assim, ou de repente até em casos fora dos grandes centros também, vai estar todo mundo convivendo junto, segregar esse povo até em lugares menores. Então, na prática, essa distopia, embora seja possível, ela não vai ser uma segregação perfeita, vamos dizer assim. Você vai ter alguns pontos de contato, né? A mensagem do filme é essa, né? Não existe gênio para o espírito humano. Parte do abre aspas, sucesso que o Vincent consegue realizar o sonho dele de ir para o espaço é por causa da persistência dele, de traços que não são determinados pela genética, necessariamente. Sim, de fato é a mensagem do filme. O espírito humano vence o determinismo genético, né? E assim, o que eu acho interessante também num futuro desses, né, você vai ter como eu falei, uma corrida entre os países que vão cada vez mais lançar mão desses expedientes genéticos, né? Mas você vai ter que ter uma massa de pessoas que assim, uma sociedade, você não pode criar uma sociedade 100% de filósofos e de gênios, né? A gente já falou isso no podcast, né? Você vai ter que ter uma massa inferior, né? Engraçado isso, né? Porque senão não dá, né? Você vai fazer um país que todo mundo tem o QI de 300, é complicado, né? Eu também não sei como é que isso aí daria certo, né? Se eu for o único encanador desse lugar aí, eu vou entrar na lista da Forbes, hein? Exato. É capaz você ficar bilionário, Jusilei, né? Nenhum cara de QI 300 vai querer trocar um cano, né? Um vazamento. Então, mas assim, é muito difícil de prever, né? A questão é quando isso vai acontecer, porque eu acho que é inevitável. Quando e o quê, né? Além de selecionar as crianças que não vão ter doenças, ou que sejam mais altas, ou que tenham propensão a aquele problema, o que será que vão conseguir implementar, né? Essa é uma pergunta. Eu li um livro chamado Beggars in Spain, que eles desenvolvem uma técnica lá que as pessoas não precisam mais dormir. Automaticamente as crianças, bebês, além de que nascem nisso daí, já se tornam 30% mais produtivos que os outros, né? Sim, esse é o sonho de diversos capitalistas, né? De que você não precisa mais dormir. Quem trabalha no mercado financeiro, então, é muito conhecido isso. Os caras tomam um monte de remédio. Hoje você tem medicações que aumentam a concentração e fazem você... Ritalina, Ritalina, tem aquele... Como é que é o nome daquele agora, cara? Que é um que realmente você não dorme se você toma, cara. Rebite? Tem um nome lá. Veja bem, as caças inferiores também... Cara, eu conheço até gentes aí, gentes, entre aspas, né? Do mercado financeiro que tomam isso aí, cara, pra não dormir. Esqueci o nome agora, me fugiu, porque minha memória tá muito fraca porque eu tomo muito Lexotan, né? Mas, enfim,
Agora, vamos assim, o que eu acho, tá? Eu acho que vai começar isso justamente para tirar doenças genéticas, né? Eu conheço pessoas que já fizeram aquele teste genético, eu fui uma delas, né? Eu fiz já. Inclusive, tem outros 5 Salazares por aí, tá? Eu vou dar o endereço, o telefone deles. Quando eu morrer, vocês podem chamar para o podcast. Mas... Acho que ninguém entendeu a piada. É que eu falei assim, do momento que você faz esse teste genético, você é totalmente sequenciado. Então, alguém tem o seu código genético aí fora e pode fazer clones seus. Eu sabia disso. Inclusive já estão à venda no AliExpress, né? Exatamente. Um deles é guitarrista, tá? Em Barcelona. Chega, eu não vou levar até longe mais. Mas assim, eu fiz esse teste genético. Então, nesses testes genéticos, dá lá que a pessoa tem propensão a doença tal, sei lá. Diabetes. Insuficiência renal, policística lá dos rins, né? Infarto. Diabetes, infarto. Esse é o primeiro passo. Identifiquei a doença. Agora, como é que eu faço para isso não passar para o meu filho? Esse é o segundo passo. Não passou, né? Então, vamos supor que aí começa lá o CRISPR da vida, essas coisas. O segundo passo é o seguinte, o famoso já que não vai ter doença do coração, que tal ele ser um pouco mais alto do que eu? Porque, puxa, eu sofri muito, né? Sofri bullying na escola, porque eu só tenho 1,30 m. 1,30 m. Enfim, esse tipo de coisa. Vai abrir a possibilidade para N coisas. Então, Sim. É inevitável. Eu também acho, fazendo cor a você aí, Salazar, que essa história de acabar com algumas doenças vai ser o boi de piranha para empurrar a janela de Overton pro lado que eles querem. Exato. Ela dele escorregadia. Sim. Aí eu falo assim, qual que é a diferença, por exemplo, disso para lá o objetivo do Mengele, né? A diferença é que o Mengele ainda dava docinhos para as crianças, né? Falando do Mengele do mundo real ou o Mengele dos meninos do Brasil? Não, o Mengele do mundo real, né? Que assim, ele não conseguiu fazer porra nenhuma, né? Porque era primitivo os métodos dele, mas ele queria botar olho claro, supostamente, né? Se a gente for acreditar nas histórias, né? As histórias são meio exageradas, eu acho, assim, mas ele fazia experimento com irmãos gêmeos, mas assim, qual que é a diferença, né? Porque se critica muito o nazismo, né? Porque tem essa eugenia da raça ariana pura, mas quando você tá fazendo mesmo que eu falo assim, olha, eu quero que o meu filho seja cor Jambo Pantone 557, sei lá, cor 557 do Pantone, meu filho. Que diferença isso faz pro nazismo? Queria que todo mundo fosse branco de olho claro. Nenhuma, na minha opinião, né? Então, eu acho engraçado, né, para onde a gente está caminhando. Eu quero que meu filho seja igual o Usain Bolt. É eugênico, é a mesma coisa. Então, se você está subvertendo a ordem natural e a aleatoriedade da criação, que é um ingrediente importante, ser aleatório. Você está tirando, né? Você tá tirando a entropia do processo de criação. Entropia? Acho que usou a palavra errada. Entropia, entrópico, né? Não existe uma certa entropia na criação? Whatever. Entropia no sentido de variação, de randomness, entendeu? Ok. Beleza? Tudo bem esse conceito? Tudo bem para todos os ouvintes? Tudo bem? Vamos para o próximo tópico. Qual que é o próximo tópico aí? Não, que a gente pode falar aqui toda tecnologia vai ter os seus efeitos inesperados, né? Quando inventaram a máquina de lavar, acharam que as pessoas iam trabalhar menos, né? Lavar roupa dava muito trabalho. O resultado é que as pessoas passaram a lavar mais roupa, né? Porque podiam trocar de roupa todo dia. O automóvel também teve os seus problemas associados, né? Toda a dependência que a gente tem hoje do carro, né? A sociedade gira em torno do carro. O chip de computador, quando foi inventado, né? Gerou hoje o smartphone, redes sociais, nada disso seria possível sem o chip de computador. Então, toda tecnologia lá na frente tem suas consequências inesperadas, não planejadas, né? Imaginando qual que seria. Que essa você tá, eu acho que o risco, na minha opinião,
até maior, porque você está basicamente alterando o código genético de uma espécie, né? Então, assim, vamos olhar os cachorros, gatos. Você tem aí espécies que não sobrevivem se não tiver humano cuidando, né? Por exemplo, o gato persa, né? O gato persa, né? Ele foi, através dos anos, se tornando cada vez mais, como é que é o nome? Braquiocefálico, né? Que chama? Eu não lembro o termo direito, porque os termos me escapam. Mais uma vez eu lembro falando mais alto. Braquiocefálico foi uma tentativa de melhorar o visual do gato, só que aquilo veio com uma série de problemas respiratórios para o gato. Ao mesmo tempo, você foi cruzando gatos da mesma ninhada, da mesma família, e os problemas genéticos foram amplificados, principalmente renais. É verdade. Se você quer ter um gato persa, ele vai durar muito menos, assim, em circunstâncias normais, do que um gato vira-lata, por causa dessa suposta melhoria que foi feita e que no final das contas ferrou com muito gato por aí. Que você fixa os genes que dão aquela aparência, você fixa certos genes que te trazem esses problemas também. Você pode até usar o argumento de que esse é o método mais primitivo, né? Que é um de seleção, né? Cruzamento seletivo, enfim, que é o método mendeliano lá, né? Vou selecionar essas características aqui que me interessam. Mas, mesmo assim, mesmo que a gente esteja falando de CRISPR, sei lá, do cacete A4 aí, eu acho, assim, temerário, justamente porque você está tirando a aleatoriedade, é perigoso. E a gente vê, assim, tem uma galera aí, tem uma certa etnia aí que adora fazer essa seleção aí, né? Um pessoal aí do barulho aí, que gosta de selecionar aí a ninhada e os filhos, só pode casar um com o outro ali e tal. Me preocupa quando você fala de DNA, tem uma certa aura tecnológica, né? Vocês ficaram sabendo do caso da Amanda Knox, uma estudante americana que foi presa na Itália? Por causa de ter assassinado uma colega, não foi? A acusação era essa. Ela estava fazendo intercâmbio na Itália, morando numa casa de estudantes, uma moça que morava na mesma casa foi assassinada, a polícia cismou que ela era suspeita e usaram esse argumento, achamos DNA aqui na roupa da vítima, do namorado dela, e ela foi presa basicamente com essa acusação. Bom, a polícia, o investigador, ela cismou que tinha sido uma mulher, em primeiro lugar, que tinha cometido o crime, porque o corpo da vítima estava coberto, ou seja, sei lá de onde tirou isso. A tal amostra de DNA que eles acharam foi encontrada na cena do crime semanas depois do crime, ou seja, depois de um monte de gente ter passado lá, totalmente poluída, e foi testes que foram feitos depois e validaram, né, as conclusões. A mulher foi solta, depois, como é a Itália, depois o julgamento foi anulado, ela foi rejulgada, foi recondenada, depois o segundo julgamento foi reanulado, então, e ela foi libertada, tá vivendo nos Estados Unidos hoje. Mas assim, nada disso seria possível se não fosse o teste de DNA para dar essa aura de ciência, né, de tecnologia para um processo que foi basicamente uma bagunça. Sim, e isso me lembra do movimento de eugenia americano, que existiu esse movimento nos Estados Unidos, tá? Ele foi capitaneado pelo primo do Charles Darwin lá, o Francis Galton. Então, assim, você mostra como, assim, tem a legitimidade da ciência por trás. O cara era primo do Charles Darwin, era cientista também, enfim. E foi levado a sério esse movimento. Aí foi um dos primeiros... Vamos colocar as coisas no seu contexto. No início do século XX, tudo era explicado por raça, né? O Império Britânico, para selecionar as pessoas que iam para frente de batalha na Primeira Guerra Mundial, das suas colônias, ele tinha a teoria das raças marciais. Então ele mandou chineses, mandou indianos da etnia Bengal lá para a França, mas os indianos iam para frente de combate, os chineses iam trabalhar nas oficinas apenas, porque não consideravam que eles não se encaixavam nesse perfil das raças marciais. Então naquela época tudo era explicado dessa forma, então era um ambiente muito propício para esse tipo de experimento eugênico. É claro que hoje a gente virou 180 graus, né? Hoje nada pode ser explicado por raça, né? Você fala que os asiáticos são melhores que em matemática, em ciências exatas, você vai ser linchado, né? Se você estiver no meio acadêmico. Inclusive, para usar aí a lei de Salazar, o Nassim Taleb se envolveu numa polêmica no Twitter quando começaram a discutir a questão de QI, né? Que era associado
uma pontuação maior no QI aos brancos, né? E que, por outro lado, outras etnias, povos de outras regiões, inclusive lá o pessoal do Oriente Médio, de onde ele vem, tava aí alguns pontinhos atrás, não sei se 10 pontos, não sei se chegou a entrar no quantum da coisa, mas ele começou a descascar todo mundo à torta direito, dizendo que QI era uma pseudociência, que era como a frenologia, né, que media o córtex cerebral e a partir dali tentava tirar alguma conclusão daquilo, mas é isso, como você falou, nada hoje em dia pode ser explicado por coisa de raça. E a gente já discutiu isso outras vezes. Foi o cara que ganhou o prêmio Nobel do DNA, era o Watson, né? James Watson. Que no episódio da Justiça Social lá que a gente conversou do livro do SJW, Wesley, ele fez simplesmente um comentário que houve pesquisas na África falando que o QI médio não favorecia essas populações e que ele lamentava isso. Ele não falou nada determinístico do tipo assim, que seria ridículo um cientista falar isso, né? Olha, todo africano, todo negro é burro. Ele não falou nisso, obviamente que ele não falou isso. Ele falou simplesmente que os dados que ele tinha visto não eram promissores para aquela etnia, para aquelas raças, né? E por isso ele foi totalmente exorcizado da comunidade científica, né? O que as pessoas não estão nem dispostas a discutir, né? Porque você pode falar, não, você está errado. Isso é um tema proibido, Você está errado. Simplesmente, pelo menos o Taleb quis discutir, mostrou argumentos, mostrou, né, matematicamente, porque um estatístico, né, o Taleb, ele mostrou que estatisticamente tinha furo nisso, né, em QI, em estudos sobre QI. Ele quis, né, o Taleb fez o trabalho de cientista, né, ele pode falar que tá certo ou tá errado, mas ele fez. Agora, o James Watson não quiseram nem, né, foram simplesmente retirado aí, o cara destruíram a vida do cara. O que o filme também, ele não chega a abordar essas questões mais polêmicas diretamente, né? Ele simplesmente... Tem um world building, assim, né? Mas ele simplesmente bota... Que eu acho que é até inteligente que ele fez. O filme simplesmente ele coloca o espírito humano, como o Zeno bem colocou, versus o determinismo genético como sendo o que guia o filme inteiro. Eu acho que foi bem interessante. Mas deixa eu perguntar pro Zeno, por que você acha que esse filme não seria filmado hoje? Eu acho que seria ainda. Talvez a protagonista não seja uma turma, seria a Lola Aronovich, e o Ethan Hawke, sei lá, seria seria um traveco. Sei lá. Não sei, esses temas acho que hoje são muito... primeiro tem a questão do orçamento, obviamente, né? O filme nunca recebeu um orçamento dessa envergadura para uma história tão simples assim, né? O que faz a gente ficar um pouco de saudade do cinema dos anos 90, né? Que os estúdios estavam dispostos a correr mais riscos, né? Quando você olha hoje, ou tudo é o filme de super-heróis, ou adaptação de livro infantil, é continuação, reboot, remake. Nesse caso aí, esse filme, Matrix, alguns outros lá, filmes absolutamente experimentais, não experimentais, mas filmes mais cerebrais, feitos para um estúdio para se exibir no cinema, não para streaming ou para vídeo. Né? Eu concordo que talvez o Gattaca seria um filme mais para streaming do Netflix, que algum cara ia apostar nisso, né? Porque hoje os filmes que vão para o cinema, eles têm que correr o menor risco possível, né? É muito complexo. Eu acho que eles fazem uma análise de risco muito grande, bilheteria, mesmo não assim, só por causa do risco competição tá maior, o risco financeiro é maior, como também a patrulha é maior, né? Você pega um filme desse que fala de perfeição genética e os 3 protagonistas são brancos, todos os 3 heterossexuais, né? Você já vai ter um X muito grande. Né? Se fosse hoje, ia ser a Lola Aronovich como uma turma, o protagonista seria, sei lá, o Denzel Washington, seria alguém assim, bem diverso, diverse, porque o filme realmente é uma brancaiada gigante, né? Assim, tipo, todo mundo
mundo lá, uma turma, aqueles olhão azul lá, parece 2 farol olhando. O outro lá também, o protagonista também é um... Que, de uma certa forma, talvez ele traia uma mensagem subliminar aí, que é essa padronização da sociedade, né? A engenharia genética acaba levando a essa pasteurização, vamos chamar assim, da sociedade, que é todo mundo meio parecido, né? Tanto é que o Ethan Hawke e o Jude Law não são gêmeos, mas ninguém consegue identificá-los. Todo mundo vê a foto de um e vê o outro ao vivo e não consegue perceber a diferença. Isso no filme, né? É interessante, esse aspecto é interessante justamente que eles falam, né? Olha, ninguém olha mais pra foto, entendeu? Porque todo mundo é tão padronizado, tão homogêneo, que tem até uma cena engraçada que o cara vai falar lá com o Jerome, né? O Jerome falso, e depois ele vai falar com o verdadeiro, né, cara? E aí depois revela, a gente fica meio confuso nessa hora, porque assim, pô, o cara não reconheceu o outro, que era tão diferente, mas depois é revelado que o fulano era irmão dele, né? O twist do filme é que o policial, o detetive que está investigando era irmão do Vincent. É uma das surpresas do filme que a gente acabou de estragar, então assim, mandem as suas reclamações. Mandem suas reclamações pro nosso P.O. Box aí, que a gente vai fazer reparações, devidas reparações. Vou mandar um chocolatinho do Mengele para cada um. E é isso, assim, bem, eu acho que a gente discutiu, tem muito mais coisa para falar, né, assim, sobre, eu acho que a questão do determinismo genético e da eugenia em si, né, é um tema, acho que bem vasto, assim. Isso está muito no imaginário popular hoje, né, você vê esses filmes, todos os filmes da franquia Jurassic Park, né, estão falando de engenharia genética, estão falando de recriação de espécies extintas, né, isso é uma aplicação até possível, né, da engenharia genética. O que mais, né, que a gente não está vislumbrando hoje que vai ser possível? Tem órgãos sintéticos que eu acho assim, órgãos sintéticos talvez seja um negócio interessante, de você ter órgãos em laboratório. Se fala muito em carne sintética, que como é imoral ou errado matar bois, vamos ter que criar carne no laboratório. Cara, pra mim, assim, se a picanha tiver o mesmo gosto, se tiver o mesmo gosto do laboratório, for cancerígeno e tal. O problema é justamente, assim, né, uma carga de laboratório dessas, como é que vai ser, né? Mas já se fala em órgãos sintéticos, eu acho que é bem interessante, né? Dada aí a dificuldade que é transplante de órgão, né? E a coisa horrível que é o mercado negro, né? O mercado negro, né? Por exemplo, muita gente acordando aí em hotéis, numa banheira cheia de gelo, né? Lembra Quem dele? nunca, né? Depois de encontros no Tinder, né? Isso. Quem nunca acordou numa banheira cheia de gelo com 2 cortes nas costas, falando procure um hospital, né? Não, mas agora falando sério sobre essa ideia de transplante, tem muitas aplicações de engenharia genética. Eu acho que tem muito, eu não sei, às vezes eu acho que é igual computação quântica, tá muito longe ainda e a gente acha que tá muito perto. É que nem o carro autônomo, né? 5 anos que a gente fala, não, ano que vem os carros autônomos vão estar nas ruas e nada, né? Ainda é um problema extremamente complicado de ser resolvido ainda em diversas dimensões, né? Tanto tecnológica, quanto legal, quanto questão de seguro. E o carro autônomo, para mim, vai ser a mesma coisa que o exemplo que vocês deram aí da máquina de lavar. Ele é uma solução para um problema que não existe. Acho que vai continuar praticamente o mesmo caos e a mesma coisa. Eu particularmente acho interessante o carro autônomo, mas tem certos problemas que são muito complicados, né? Porque uma coisa é um acidente acontecer com seres humanos tendo agência sobre a máquina, né? Controlando a máquina. Outra coisa é um algoritmo falhar. E tem certas coisas que é muito difícil, né? O famoso dilema de... bonde, né? Vai atropelar a velhinha ou a criança? Escolha, né? Aí tem um algoritmo lá que fala que tem um colega meu que falou isso. Não, eles já resolveram o problema. Eu quase dei risada na cara dele, mas tudo bem. Eles resolveram o problema. É assim, a gente simplesmente vai jogar uma moeda. E aí vai escolher um e dane-se. Não resolveu o problema. Não resolveu o problema. Tá vendo? Não resolveu. Tá matando ainda. Mas assim, eu acho que tem muitas aplicações de edição genética que tem menos controvérsia, né? Por exemplo, órgãos é uma delas. Se você conseguir fazer órgãos no laboratório, coletando material genético, desde que você não aborte fetos para fazer isso, né? Como o Olavo falava, o professor Olavo de Carvalho falava que a Pepsi era feita com
né? Ele era criticado por isso, né? Da Pepsi. Tinha um adoçante feito com células de fetos, não era? Um negócio assim? Que na verdade, assim, não é do jeito que ele falou, mas é verdade. É o seguinte, a Pepsi contratou uma empresa que usava células-tronco para criar em laboratório células que pudessem sentir o gosto das coisas, velho. Alguma coisa nesse naipe aí. Mas não era a Pepsi diretamente, mas era uma empresa que a Pepsi contratava, entendeu? Então, e de onde tirava esses células-tronco? Descobriram que tiravam muitas vezes de células de byproducts de aborto. Então, assim, ele não estava errado. Ele estava errado. Ele foi criticado, não, porque tem células de fetos abortados na Pepsi. Não, ele nunca falou isso diretamente. Ou se falou daquele jeito hiperbólico lá que ele fala, né? Mais uma vez, querendo desacreditar o Olavo pelas coisas que ele fala lá falava no podcast. Nem faz mais podcast, eu acho, né? Não. True Outspeak, eu ouvia bastante. Mas, enfim, tem muitas pesquisas que eu acho que dá para fazer, assim. O problema é justamente quando você começa a editar. Fronteira moral aí tem que ser claramente definida. Que hoje, numa boa, né? A gente tá conversando aqui, mas se a China começar a fazer um programa, por exemplo, de super soldados, os Estados Unidos vai entrar em guerra com a China por causa disso? Vai entrar em guerra por causa de outras coisas, mas não por causa Se não for os Estados Unidos, vai ser quem, né? A ONU vai mandar uma moção de desaprovação. Descobrirem que estão usando os campos de concentração lá para fazer experiência genética, alguém vai falar alguma coisa? Aliás, tem aquela notícia também que poderia ser mas aí não cai mais, acho que na questão de eugenia, cai mais da limpeza étnica, né? Que é esterilizações em massa dos iugures, né? Que tá em vídeo e tal. Eu acho que isso é coisa da CIA, viu? Eu não sei. Não sei, vocês acreditam nisso, assim? O problema de você ouvir nosso podcast, daqui a pouco você não acredita em nada, né? Porque... sei lá, as coisas parecem que são meio plantadas, né? Ou acredita em tudo, né? É igual a história dos ataques químicos na Síria lá, né? Como é que você sabe, né? Saiu no New York Times, saiu não sei que órgão de imprensa. Mas órgãos de imprensa são todos cheios de agentes de várias facções, né? Como é que você vai saber? Como diz o Pepe, né? Nosso batraco que hoje está ausente da sessão. Pepe, um forte abraço, esperamos a sua volta aí. Não acreditar em nenhuma teoria da conspiração é tão burro quanto acreditar em todas, né? Algo que ele diz assim. Esse negócio dos iogures aí, não sei não, mas quis mencionar aqui só porque esse tema de esterilização forçada, pra mim, ele tem a ver com a eugenia, né? Não é uma eugenia tão sofisticada, mas... Eu não duvido que o governo chinês seja capaz de fazer essas coisas, mas realmente a gente nunca vai ter certeza, nunca vai ter como comprovar. Como a gente nunca vai saber quantas pessoas morreram no massacre da Praça Celestial. Ou quantas pessoas morreram de peste chinesa na China. Sim. Também. Coronavirus. É isso aí. A conclusão do filme, pra dar mais um spoiler desse filme quente aí que acabou de sair de 97, é que ele realmente consegue ir pro espaço. Eterno. O cara que cedeu o material genético para ele se auto-imola, né, no incinerador lá que ele tem dentro de casa, e a uma turma continua sendo uma turma. Inclusive rola um dilema para ele, porque justamente quando ele tá bem próximo de ir pro espaço, ele tem a chance de ficar na Terra mantegando a uma turma, né? Então, enfim, é uma questão que se fosse imposta a qualquer homem de gosto mediano para cima, ele ia ficar seriamente tentado a ficar, inclusive porque você não sabe como é o Tinder em Titã, por exemplo. Exatamente, eu acho que as opções são mais limitadas em Titã. E assim, é uma missão que não tem volta, ou tem volta, eu não lembro. Ele falou que ia ficar 1 ano em voo. Né? Isso é o que falaram pra ele. Vai ficar 1 ano. 1 ano em voo? Não, é tranquilo. Ir e volta ia demorar 1 ano, né? Tá. É tranquilo, é 1 ano, galera, 1 ano, vai lá em Titã. Só o cara, sei lá, né? Enganou um monte de gente com QI alto, né? Que é 1 ano só. Né? Bom, vamos pra conclusão? Vamos lá. Gattaca é um filme legal, um filme de 97. Tem algum filme que aborda esse tema depois do Gattaca? Acho que não, né? Sei lá.
Boa pergunta. Eu não me lembro. Boa pergunta. O Blade Runner fala disso, né? Porque um dos detalhes do Blade Runner é que os androides, que ficou na tradução brasileira, né? Não são máquinas, né? São construções biológicas. Os replicantes, né? Em inglês. Replicantes são seres biológicos. Eu acho que o primeiro Blade Runner é bem antes, né? Dos anos 82. Teve o Blade Runner 2049, que dá continuidade a toda essa história, mas eu não lembro de outro, não. Fala especificamente disso. O Elysium, que nós comentamos aqui no podcast, ele fala alguma coisa a respeito de saúde, por exemplo, nesse caso, mas não é com viés genético, né? São aquelas camas de cura que tem... Que não explica o que é, né? Não explica o que é, né? Eu lembro que... É uma mágica do NetDay. É como se fosse, assim, a Terra-média lá. O cara entra na máquina e fica curado lá. Tá? Não, eu acho que não tem, sei lá. Deve ter, talvez. Eu não sou mais cinéfilo, faz tempo que eu não vejo filme. O último filme que eu gostei mesmo foi esse Blade Runner novo. Achei legal, desses mainstream aí. E também Zu, a história de um homem que se apaixona... Para de falar desse filme, que inferno, obsessão, desagradável. Tudo bem, pessoal. Alguns episódios atrás a gente disse que o ser humano pode ser visto como um pequeno pacote de ideias amarrado com sonhos, né? Que a gente não pode negar a natureza biológica do ser humano, que impediria um homem de se declarar mulher ou qualquer outra coisa, ou dizer que é de outra etnia, ou a cor da pele mudou repentinamente simplesmente porque ele decidiu isso. Mas o que a gente vê nesse filme é que o oposto é igualmente perigoso, né? A gente não pode chegar ao ser humano apenas como um robô molhado, né? Um robô úmido, que se limita a executar o software do seu código genético e a executar reações químicas. Que bonito. Gostou? Eu que escrevi. Tem algo no espírito humano que é inefável e que não pode ser capturado simplesmente pela genética, né? Pelas proteínas do DNA. É isso aí. O ser humano, como diz aí o nosso querido Zeno, aí, é muito mais do que um robozinho, né? E existe isso, né? Hoje, como os computadores hoje fazem parte da vida de todo mundo e eles estão tão pervasivos, né? Tudo hoje, você já reparou que é tudo... Para entender isso, é uma computação, é tudo uma computação, né? Tudo reduzido a uma computação. Então, é uma máquina genética o ser humano. É uma simplificação errada, né? Muito mais que isso, né? E aí eu concordo aí com o Zeno sobre o que ele escreveu. O ser humano tem aspirações, tem sentimento, tem uma complexidade muito maior do que o código genético, né? O código genético, ele de fato determina alguns traços. Não somos negacionistas de jeito nenhum aqui, pelo contrário, eu acredito muito nisso. Mas não podemos nos limitar a isso, né? E assim, os liberais, a esquerda parecem ser até mais fãs dessa teoria de que nós somos só traços genéticos, né? Então, se você pensar, por exemplo, o homossexualismo, só para terminar, né? O homossexualismo é um caso clássico, né? Que ele evoluiu de ser um desvio, né? Uma degeneração, digamos, de comportamento, para ser uma doença, que foi o primeiro passo para a aceitação dele, né? Foi virar doença, para virar agora determinismo genético, né? O cara nasceu gay, ele nasceu trans, ele nasceu um homem no corpo de uma mulher. Isso, obviamente, é passível de ser, no mínimo, criticado e discutido, porque se você aceita isso, você também está determinando geneticamente que o cara pode nascer pedófilo, ou que ele pode desenvolver certos comportamentos atípicos por causa de uma doença, de uma condição genética. É muito complicado esse determinismo genético. Eu acho que o filme é muito bom justamente por criticar isso, e critica de uma forma inteligente, né? Estilosa. Muito bom, pessoal. Me despedindo aqui, Zeno Stoico. Boa noite a todos. Jusilei. Até mais, galera. Assistam o filme. É bem bacana. Atualmente não está disponível em nenhuma plataforma de streaming, até onde eu pude conferir. Mas, mesmo assim, não se privem desse filme, que inclusive andou sendo bastante recomendado até por professores de biologia do ensino médio. Descobri isso na minha pesquisa quando assisti o filme. Sim, vários. Muito bom. É isso. E Salazar? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Encerramos aqui nosso episódio de hoje. Links para os livros, filmes e artigos citados durante a discussão estão no site da Liga. Assine o feed para ser informado automaticamente quando novos episódios estiverem disponíveis. Apoie o trabalho da Liga dos Leigos. Deixe o seu comentário, sugestão ou avaliação no site da Liga ou na sua plataforma favorita. Agradecemos a audiência. But in a place
where any cell from any part of your body can betray you. How do you hide? When we all shed 500 million cells a day. Ethan Hawke, Uma Thurman. Welcome to Gattaca.